Imagina só se o Brasil que a gente conhece hoje simplesmente não existisse mais. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num cenário hipotético fascinante, que foi todo imaginado numa obra de ficção: a ascensão de São Paulo como uma nação soberana numa América do Sul completamente nova. É essa pergunta, bem provocadora, que vai guiar a nossa análise. Como é que ficaria a América do Sul se a estrutura do Brasil se quebrasse? Esse é um exercício de imaginação, mas com implicações geopolíticas, econômicas e sociais bem profundas. E toda essa história, essa especulação, vem de um lugar: este livro, que detalha com uma riqueza de detalhes impressionante a jornada ficcional de São Paulo até a independência. Então vamos mergulhar nisso. A história do livro começa com um evento que é assim, gigantesco. Mas olha que curioso, não é violento, é a dissolução do Brasil. O país, que já estava no limite, acaba cedendo e se parte em 26 novas nações soberanas. A ideia por trás de tudo isso é que o centralismo de Brasília e as crises sem fim criaram um cenário que não se sustentava mais. A solidariedade entre os estados, sabe, foi se perdendo, e a ideia de cada um por si começou a ganhar muita força, transformando o desejo de autonomia num movimento gigante. E aí, no meio dessa fragmentação toda, a história foca em como São Paulo, que era o motor econômico, decidiu seguir seu próprio caminho para a soberania. E não foi algo de impulso, não. Foi o resultado final de um longo processo. E olha, essa citação do livro resume tudo. A percepção era de que a riqueza toda gerada em São Paulo era drenada, sem um retorno justo, e isso foi alimentando um desejo cada vez maior de controlar o próprio destino. Os motivos eram vários, bem complexos. Tinha a questão econômica, a vontade de ter um governo mais ágil e, claro, uma identidade cultural cada vez mais forte. Mas, segundo o livro, o que decidiu mesmo foi a força que veio do povo, em manifestações gigantescas que deixaram claro que o desejo de soberania era real. O ponto de virada, o momento que muda o jogo, foi um referendo popular. O resultado, descrito como esmagador, com quase 90% dos votos a favor, selou o destino da nova nação. A partir dali, o sonho virou um plano concreto. Bom, com a decisão nas urnas, a história pisa no acelerador e a gente vai direto para o primeiro dia da nação paulista. Um momento de euforia total, mas também de uma correria danada para construir um país do zero. O livro pinta um cenário de celebração que, assim, explode por toda parte. Das ruas da capital até o interior, o que se ouvia era buzina, hinos e gritos de São Paulo livre. Era a materialização de uma esperança de todo mundo. E essas primeiras 24 horas, nossa, foram cruciais, porque enquanto o povo estava na rua comemorando, o governo provisório corria contra o tempo para estabelecer as bases do novo Estado. Cada passo, desde o discurso do presidente até a criação dos ministérios, era para transformar a ideia em uma realidade que funcionasse. E logo de cara, duas coisas fundamentais foram colocadas em prática: a base legal, com a convocação para uma nova Constituição, e o pilar da soberania econômica, com a criação de uma moeda própria. Essa nova moeda, que eles chamaram de libertais, era muito mais que só dinheiro, né? Era um símbolo super poderoso. O nome já dizia tudo sobre a liberdade conquistada e o design celebrava a identidade paulista. Ter o Libertas na mão era um lembrete constante da nova soberania. Ok? Independência declarada. Agora vem a parte mais complicada de todas: desenhar a estrutura de um país inteiro. Vamos ver como a obra imagina a arquitetura política e de defesa da nova nação paulista. A Constituição que o livro imagina tenta, sabe, aprender com os erros do passado. Ela propõe municípios com poder de verdade, busca um equilíbrio entre o livre mercado e uma rede forte de proteção social e, de forma bem visionária, coloca a proteção do meio ambiente e o apoio à ciência como coisas sagradas, que não podem ser mudadas. E o modelo de governo? É um tal de semipresidencialismo. A ideia era ter um presidente focado na visão de longo prazo, na estratégia, e, ao mesmo tempo, um primeiro-ministro para garantir que a máquina pública funcionasse bem no dia a dia. É um modelo que tenta combinar estabilidade com agilidade. Agora, olha que interessante o que acontece com a política. O cenário se reconfigura totalmente. Surgem partidos novos com foco total nas questões paulistas, desde os que defendem o livre mercado e a justiça social, até grupos regionalistas e até um partido futurista, focado em tecnologia e sustentabilidade.
Claro, para proteger as novas fronteiras e a soberania recém-conquistada, a nação paulista cria suas próprias forças armadas. A doutrina, segundo o livro, não é de expansão, mas sim de uma defesa tecnológica, com foco total em inteligência, mobilidade e equipamentos de ponta para garantir estabilidade. Mas beleza, independência política é uma coisa, ela precisa de uma economia forte para se sustentar, né? Então vamos ver como o livro imagina essa reinvenção da economia paulista para competir no cenário mundial. A primeira grande jogada estratégica é pular fora de blocos como o Mercosul para ter mais agilidade. A visão é transformar São Paulo num parceiro comercial flexível, de confiança, que negocia acordos diretos com os maiores mercados do mundo. E para bancar toda essa estratégia, a economia seria reconstruída em cima de 4 pilares bem modernos. O foco não é só produzir mais, sabe? É produzir com mais inteligência, agregando valor. Vamos ver quais são. Então, a aposta é toda no que há de mais moderno. É transformar o agronegócio com tecnologia de ponta, revitalizar a indústria com automação e focando em mercados novos como o de carros elétricos, criar polos de inovação em inteligência artificial para competir no mundo todo e, claro, consolidar o setor financeiro como um centro para toda a América Latina. E para ligar tudo isso, claro, precisa de um plano de infraestrutura. E que plano? O livro fala de portos quase totalmente automatizados, aeroportos muito maiores e, talvez o mais simbólico, um renascimento das ferrovias, com projetos de trens de alta velocidade para integrar o país de um jeito eficiente e sustentável. No fim das contas, a obra deixa a gente com essa reflexão na cabeça. A história de O País São Paulo é um exercício de imaginação incrível sobre soberania e identidade. Mas, para além da ficção, ela nos convida a pensar sobre os desafios, os sacrifícios e a visão que são necessários para forjar o destino de um povo.